Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora de cidades e mudanças climáticas. Eu converso com Hermínia Maricato, que é arquiteta urbanista e professora emérita da USP. Hermínia Maricato, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigada pela sua presença e vamos falar de planos, não é? Porque nós tivemos a tragédia no Rio Grande do Sul, que reforçou muito as discussões sobre mudanças das cidades, adequação a eventos climáticos que tendem a ser mais frequentes. Agora, alertas não faltaram, não é? Não. Definitivamente não. Muitos estudos, diagnósticos, projetos. Cada vez que eu olho para a minha prateleira, eu vejo mais da minha biblioteca, mais alguma coisa que foi feita no Brasil, falando que as chuvas iriam ser mais agressivas no sul e a seca, não vamos esquecer, em várias partes, outras partes do país. Agora, as condições das cidades são diferentes. Por exemplo, se imagina São Paulo, ela tem uma topografia diferente, sim. A questão dos rios também, o Rio Grande do Sul tem uma bacia hidrográfica sim. mais complicada, o nível do mar, não é? E o próprio lago, o Rio Guaíba. Agora, quais seriam as recomendações básicas hoje para uma cidade começar a se preparar? Olha, depois de trabalhar muito com isso, inclusive no governo Erundina, né, quando eu fui secretária, trabalhar tanto na definição de planos diagnósticos como no trabalho concreto, né, de colocar em prática, eu queria dizer que nós temos uma tradição de não aplicar as nossas leis avançadas, como o Estatuto da Cidade. Nós temos uma tradição de não aplicar planos diretores, né? E nada que não pode piorar aconteceu nos últimos anos, não é? Que é um recuo, um desmonte do que nós tínhamos de melhor na legislação, grupos técnicos, como é o caso da Metroplan, que é o grupo de planejamento metropolitano no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, como em São Paulo, também foi fechada em Plaza, onde eu trabalhei uns 50 anos atrás, não é? Então, e também, eu vou usar uma expressão forte, Denise. Nos últimos anos, nós temos tido um assalto ao orçamento público muito forte. Então, se você me perguntar, faltam planos? Não. Falta expertise técnica no Brasil, especialmente no Sul? Não. Faltam leis, por exemplo, como é o caso do Estatuto da Cidade, que eu mencionei? Não. Mas, sem dúvida nenhuma, isso faz parte da nossa tradição um pouco, não é? Olhar só para a cidade oficial, formal, legal, a cidade do mercado e não para aquela cidade autoconstruída que a população constrói com as próprias mãos, irregular. Só para você ter uma ideia, estou me estendendo muito, você me interrompe se for o caso, só para você ter uma ideia, mais de 50% da região metropolitana de São Paulo é construída fora da lei. Mais de 50%, não segue legislação. E nos últimos anos, além da flexibilização de leis e planos, nós também tivemos, isso que eu estou mencionando, um certo assalto ao orçamento público com interesses que estão muito longe desses objetivos emergenciais. Agora, a senhora falou em planos, por exemplo, mas no Rio Grande do Sul a gente vê uma demora, inclusive, no diagnóstico da situação. Não se sabe o que fazer com aquelas cidades que foram destruídas, para onde vão ser transferidos os moradores. Tem moradias agora que são temporárias, que eles estão fazendo como urgência, acampamentos, não é? Mas não se sabe se tiram ou não as cidades da beira dos rios, que era um local perigoso desde antes, você deveria saber isso, né? Mas um bom projeto, um bom diagnóstico, né? O enfrentamento desses problemas muito urgentes agora. E um planejamento do investimento vai dar um caminho, sem dúvida nenhuma.
não é? O que nós não podemos é cair na demagogia de que isso pode ser rápido. E também que isso pode ser feito sem o protagonismo das comunidades locais e da população. O que a gente pode dizer é que nem tudo se resolve com novas moradias. Parte dessas áreas alagadas podem voltar a ser ocupadas com obras de infraestrutura, que trabalhem na drenagem, não é? Parte não. Parte a população não pode voltar nos locais que são inundáveis. Área de risco mesmo, né? Isso, qualquer diagnóstico anterior apontaria que tem muita gente morando em áreas de drenagem das enchentes, não é? Agora, nós temos uma tradição, Denise, é que passou a comoção, todo mundo esquece. E o Rio Grande do Sul, pela dimensão da tragédia, não vai ser resolvido rapidamente. Nós precisamos nos acostumar a um engajamento social, midiático, não esquecer essas tragédias. São Sebastião, gente. Eu escrevi um livro em 2010, eu descobri lá, relendo, que eu estava lá anunciando as áreas de risco de São Sebastião, que caíram no ano passado. E agora? Todo mundo já esqueceu? Como é que é? Vai demorar muito para tirar a população que está ocupando a Serra do Mar em área de risco em São Sebastião. Muito. E outros estados também. Sem dúvida, Denise. Todos os estados no Brasil têm esse tipo de problema. Todos. Então são tantas encostas como margem de rios, não é? Inclusive locais próximos ao mar também. Sem dúvida. E agora nós temos a elevação do nível do mar, não vamos nos esquecer. Não é? O que aconteceu, esse desastre horroroso, com mortes e mais de 600 mil desalojados. Olha o tamanho da tragédia, né? Tem esse lado de nos alertar, para a gente acreditar no que a ciência está dizendo há tanto tempo sobre o aquecimento global e a severidade dos eventos climáticos, que vai aumentar. E não é só por chuva, é por seca também. Aqui em São Paulo, nós podemos correr o risco. Alguns anos atrás, nós tivemos uma seca com a queda do nível dos reservatórios que servem a nossa cidade de água. Aliás, Denise, reservatórios, as bacias desses reservatórios são ocupadas por mais de 800 mil pessoas de forma irregular. Essas pessoas não têm alternativa. É invisível a realidade da maior parte da população brasileira que não tem acesso à moradia, nem pelo mercado, nem pelas políticas públicas. Então, essa realidade também precisa ser trazida à tona. Esses números dessa realidade da construção dessa cidade irregular dentro da área de proteção dos mananciais. Exatamente, aumentando o risco para as pessoas e de tragédias das cidades que administrativamente são muito complicadas. Porque as cidades têm outros compromissos também, não é? Exatamente. A ideia de você preservar a área de proteção dos mananciais, tem uma lei que preserva no papel, não é? A área de proteção dos mananciais é de que você tem que ter uma vegetação, porque ali é onde está nosso reservatório de água, né? Se ela é ocupada, nós vamos ter impermeabilização do solo, nós vamos ter lixo, nós vamos ter assoreamento, não é isso? Mas uma das coisas também que precisa ser dito, que prejudica o nosso equilíbrio ambiental, é o desmatamento no Brasil, que é bárbaro. Na verdade, deveria se começar cumprindo a legislação, né? Isso aí, Denise. Por aí. Eu agradeço muito a participação de Hermínia Maricato, arquiteta urbanista e professora emérita da USP. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, obrigada. Com vocês.